A paz do Senhor Jesus esteja com todos os amigos e irmãos em Cristo. Que Deus abençoe a todos os irmãos, abençoe os nossos amigos, familiares, nesta madrugada, neste propósito de jejum, de oração, Começando o primeiro dia do mês de novembro, O mês de outubro já passou. Estamos iniciando o mês de novembro, nessa madrugada, com jejum, oração e leitura da palavra, Para que o Senhor Deus venha abençoar, venha te dar um mês abençoado, uma semana abençoada, restaurada, uma semana com muita saúde, paz, salvação e libertação, Em nome de Jesus. Eu quero ler a palavra de Deus aqui no livro, segundo escreveu o evangelista São João, na primeira carta do Evangelho de São João, no capítulo 5 e o versículo 13 em diante. O título diz assim: a certeza da vida eterna, Ter a certeza da vida eterna com Cristo, a vida eterna com o Senhor Jesus, com o nosso Salvador. Pois sabemos que nós não somos eternos em cima deste pó, nesta vida presente, mas cremos que reinaremos com o Senhor eternamente. E o apóstolo, São João, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 5, e o versículo 13, ele diz assim, Eu escrevo estas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Louvado seja o nome do Senhor. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. Se alguém vê o seu irmão cometendo algum pecado que não traz a morte, deve orar a Deus e Ele dará vida a essa pessoa. Isso no caso de pecado que não trazem a morte, mas há pecado que traz a morte. E eu não digo que vocês orem a respeito desse pecado. Toda maldade é pecado, porém há pecado que não trazem a morte. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda e o maligno não pode tocar neles. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro, unida com o seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro. E esta é a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nesse texto, o apóstolo São João, evangelista, estava falando da nossa vida na presença de Deus. Ele diz aqui: o mundo já está no maligno. Que mundo é esse, meu irmão? É o mundo do pecado, é o mundo da maldade, é o mundo do crime, é o mundo onde as pessoas que estão distantes de Deus vivem na prática voluntária do pecado, trazendo sobre si
as sentenças da morte, tanto a morte material como a morte eterna, a condenação eterna. Mas ele diz aqui que por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, ele nos dá a vida eterna e o maligno não nos toca, né? O maligno, ele não pode tocar na vida daquele que serve a Deus, que ama a Deus acima de tudo e de todos. Ele pode até tocar na matéria, né? Porque nós não somos eternos, mas no espírito, meu irmão, ele não pode tocar. Ele não toca na vida de um servo, de uma serva de Deus, que ama o Senhor de todo o seu coração, que se arrependeu dos seus pecados e agora busca uma vida na presença de Deus. Que o pecado não domina mais a mente e o seu coração, porque agora quem reina com ele é Cristo Jesus. É o Espírito Santo do Senhor que habita no seu coração, na sua mente, onde essa criatura agora é uma nova criatura, um novo ser, é um novo caráter, é uma nova pessoa de novas atitudes, porque houve uma mudança na vida dela. Houve uma mudança. Então Jesus Cristo, ele quer que você abandone, meu amigo, minha irmã, meu irmão, o mais rápido possível o mundo do pecado, para que você venha ter uma vida com Deus, uma vida na presença de Deus. E o maligno não vai poder te tocar, porque agora você está selado com o Espírito Santo de Deus para a eternidade com Cristo, para a sua salvação eterna. O diabo, ele pode até tocar na pele, no corpo, mas no espírito jamais ele tocará. Quando ele tocou na vida de Jó, tocou e pediu permissão a Deus primeiro, Ele disse, o Senhor falou para ele, tu viste o meu servo Jó, homem temente, obediente a mim? O diabo disse, ele só te obedece porque tu deste a ele todos os bens deste mundo. Aí o Senhor permitiu ele tocar na família, permitiu tocar nos bens, permitiu tocar em tudo de Jó, na sua saúde, mas a única coisa que ele não teve poder de tocar foi na alma de Jó, no espírito de Jó, ao ponto da sua própria mulher dizer, abandona esse Deus e morre. Jó disse para ela, tu falas com nenhuma louca, se Deus me deu, ele mesmo tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, ele adorou a Deus a todos os momentos da sua vida, porque ele não amava a Deus pelos bens que Deus deu a ele, mas por amor ao Senhor de todo o seu coração. E o maligno fez de tudo para tocar, e tocou na vida dele, na matéria, mas não no espírito de Jó, não na vida eterna que Deus tinha preparado para ele. E o Senhor restituiu tudo na vida de Jó, porque Jó permaneceu firme e amou o Senhor de todo o seu coração. E é isto que Deus quer de mim e de você, que nós desperte desse sono espiritual e passe a buscar a sua presença, o seu amor, o seu perdão. E o maligno não vai ter poder de tocar nem na sua vida, nem na sua família, se assim você for uma pessoa temente, obediente a Deus. Como o rei Balaque queria amaldiçoar o povo de Israel e pagou a Balaão, o profeta daquela época, para amaldiçoar o povo de Israel. Levou ele a um alto monte e disse, está ali eles, lá embaixo, amaldiçoa eles. E Balaão falou para aquele rei e disse, como posso amaldiçoar a quem Deus abençoou, a quem Deus quer abençoar, Se você é um homem, uma mulher de Deus, um servo do Senhor, um filho que teme, que obedece a Deus, a sua palavra, pode ficar certo,
pode fazer o que quiserem para tentar te amaldiçoar, mas Deus não vai permitir, porque Deus está com você. Você é uma pessoa que busca a misericórdia de Deus sobre a sua vida. E o maligno não pode tocar. Está aqui a palavra dizendo. O maligno não pode tocar. Ele pode até tentar, mas ele só vai tocar se for com a permissão de Deus na sua vida. Mas se Deus não permitir, meu irmão, nada. Como diz o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque ele dará ordem a seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. Você que ama a Deus, que teme a Deus, que obedece a Deus, pode tentar fazer macumba, bruxaria contra a sua vida, pode tentar te amaldiçoar com palavras, degrinir a sua imagem, mentindo contra a sua vida, caluniando, defamando, fazendo rodinhas para defamar o seu nome com mentiras. Vão ser todos envergonhados, porque maior o que está conosco do que o que está lá fora, disse aqui a palavra de Deus. Maior é a presença de Deus que está na nossa vida, o Espírito Santo de Deus, os anjos do Senhor nos guardando, nos livrando de todo mal. E o maligno não toca naquele que serve a Deus. Ele pode até tentar, mas só se for com a permissão de Deus. Mas Deus vai permitir só se for para provar a nossa fé, o nosso amor por Ele, como assim Ele permitiu na vida de Jó. Mas se não for por isso, só se for pelo pecado que eu e você desobedecer a Deus e viver uma vida fora da presença de Deus, na vida voluntária no pecado e na maldade, aí sim nós estamos dando brecha para o maligno entrar e nos destruir nossa família. Mas se nós fecharmos a brecha com temor e tremor a Deus, a sua santa palavra, pode ficar certo que os inimigos e o maligno serão envergonhados em nome do Senhor Jesus. Serão todos envergonhados, porque maior é o que está conosco do que está com ele lá fora. Como disse o rei Josafá, quando aquele grande exército mandou o rei Senaqueribe, mandou a carta para o rei Josafá, dizendo que ia destruir o rei e o povo de Deus. E o rei pegou aquela carta e foi orar ao Senhor, apresentar a Deus. E disse: ó Senhor, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, está aqui este homem, este grande rei daquela época, né, perverso e mau, o grande exército dos sírios, nos ameaçando, nos destruir. Aí o Senhor falou para ele: ó rei Josafá, não temas, com eles estão o braço de carne, mas conosco está o Senhor dos exércitos, nosso Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Com eles estão o braço de carne, ou seja, o braço humano, a força humana, mas conosco está o Senhor dos exércitos, o Deus que nunca perdeu uma batalha, uma guerra, um Deus que de geração a geração nunca perdeu uma batalha. Ele é o nosso Deus e enviará os seus anjos para nos livrar. E diz a palavra de Deus que ele orou e Deus enviou os seus anjos e destruiu aquele grande exército da Síria, aquele povo mau. E é isto que nesta madrugada nós vamos orar agora. Entrar na presença do Senhor em oração, para que Deus envie seus anjos e com a espada desembainhada quebre todo o laço da morte, todo o laço da miséria, da doença, da prostituição, do mal contra a sua vida, contra a nossa família, contra a nossa vida, contra a vida dos nossos amigos. Que Deus venha quebrar todos os laços, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles lá fora. Bendito seja o nome do Senhor. E o maligno não pode tocar na nossa vida, nem na nossa família, porque nós cremos no Deus vivo. Pai nosso que estás do céu,
santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Livra-nos, Senhor, de todos os inimigos carnais e espirituais. Livra-nos, Senhor, daqueles que sem motivo nos caluniam, nos defamam. Aqueles que sem motivo nos espraguejam, Senhor. Aqueles que sem motivo desejam mal contra a nossa vida, contra a vida dos nossos amigos, familiares. Meu Deus, envia agora os teus anjos nessa madrugada. Meu Deus, nesse 1º de novembro, nós entregamos a nossa vida, a nossa família, entregamos nossos amigos em tuas mãos, Senhor, e quebra, meu Deus, toda maldição agora, toda maldição hereditária da família, dos vícios, do álcool, das drogas, do crime, da prostituição, da maldade, Senhor. Todo laço preparado do inimigo das nossas almas seja desfeito agora, quebrado. Envia teus anjos, meu Deus, o arcanjo Miguel, Gabriel, os serafins, os querubins, com a espada desembainhada, Pai, e quebra todo o laço da morte, da destruição, da separação, da prostituição na família, na casa, dos amigos, dos parentes, os vícios, Senhor, a cegueira espiritual. Quebra todo o laço, meu Deus, dos acidentes, da morte. Oro, Pai, pelo Brasil, pela nação. Quebra, Senhor, as forças desse inimigo contra a nação brasileira. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Visita, meu Pai, as autoridades, meu Deus, brasileiras. Visita, meu Deus, e repreenda ali todo o mal da mente e do coração deles. Toda a prática da maldade, meu Deus, os inimigos sejam envergonhados um por um, meu Pai. Oramos pelas facções. Senhor, salva, liberta aquelas vidas, Senhor. Transforma aqueles que vivem no pecado da morte, praticando a maldade, Senhor, cavando as suas próprias covas, como diz a tua palavra, que aquele que cava a cova, ele mesmo cairá nela. Então eu oro por eles, Pai, abre o entendimento deles para que resplandeça a luz do teu evangelho e eles se arrependam enquanto há tempo, Senhor, para que o Senhor os perdoe e tenha misericórdia de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Que os anjos do Senhor visite, meu Pai, a nossa família, a nossa casa. Pai, salvando, libertando, abençoando os nossos amigos, livrando de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que aquele que serve ao Senhor, o inimigo não toca. Que Deus te guarde e te proteja, meu amigo, meu familiar, minha mãe, meus irmãos, meus primos, tio, toda a minha descendência. Que Deus guarde e livre meu filho de todo mal, sua família. Que Deus guarde a minha esposa, sua família. Que Deus guarde todos os nossos amigos, livre, proteja de todo mal. Os anjos do Senhor livre de todo mal, e o maligno não toca, porque os anjos do Senhor nesta madrugada estarão nos guardando e nos livrando de todo plano satânico e diabólico que caia por terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te dê uma noite reparadora, um sono tranquilo, um mês abençoado, um final de semana abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você, meu amigo, que nos segue aqui no Facebook e quer se inscrever no nosso canal no YouTube, @PR João Maria. Se inscreve lá no nosso canal, compartilha a leitura da palavra, a oração de jejum, prol da sua vida, de sua família. Que Deus venha guardar e livrar de todo mal. Que esse final de ano seja um final de ano de muita proteção e livramento na nossa vida e na nossa família. Estaremos orando a partir de meia-noite, todos os dias que Deus nos permitir. Estaremos aqui fazendo o clamor a Deus pela proteção. Esse mês de novembro, dezembro, final de ano,
estaremos orando para que Deus guarde a nossa vida e a nossa família, a vida dos amigos, nossos amigos, a vida dos familiares, livrando de todo mal. Final de ano o diabo trabalha muito, maligno, causando a destruição, o sofrimento, mas em nome de Jesus estaremos orando para que Deus venha guardar a sua vida e sua família, em nome de Jesus. Se inscreva lá no nosso canal no YouTube, dá um gostei lá, compartilhe os vídeos, põe o seu nome lá, o nome de seus familiares, em nome de Jesus, para que nós possamos estar orando. Esse mês de novembro, 1º de novembro, estaremos orando pelo livramento na nossa vida e na nossa família, na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te dê uma noite em paz, um final de semana e uma semana, um mês abençoado de proteção e livramento em nome de Jesus. Deus te abençoe agora e sempre.